para o cenário de 2026. Minha pergunta é, eu sei que o senhor não vai desistir de lutar até o último momento para se tornar elegível novamente e poder ser candidato à presidência. Isso é algo que o senhor sempre, né, deixa muito claro. Falando sinceramente, que eu sei que o senhor é um homem muito franco, o senhor acha mesmo que dá para até 2026, devido à conjuntura, o senhor voltar a ser elegível? Se eu não for candidato, por uma perseguição de um ministro, que diz que eu abusei do poder político ao me reunir com embaixadores. E a segunda, inegibilidade, abuso de poder econômico. Quando acabou o 7 de setembro, deixei minha faixa lá no palanque e fui num carro de som, que era do Silas Malafaia, e falei para quase 1 milhão de pessoas. Não gastei um centavo naquilo. Não usei a estrutura do 7 de setembro para falar com o povo que estava ali fora. Isso daí é uma negação à democracia. Quem deve escolher o seu representante é o povo, e não um ministro do TSE. Então, sem a minha presença, é uma eleição parecida com a da Venezuela, onde a Maria Corina e o Capriles foram tornados inelegíveis por 15 anos com a acusação: atos antidemocráticos. Quais foram os atos antidemocráticos? Ocupar o carro de som e criticar o Maduro. E o Maduro, e lá, você só conseguiu descobrir, né, que houve fraude porque o Maduro aceitou há 2 anos, num acordo lá com os Estados Unidos e com a oposição, de ter o voto impresso. E ele riu, né, aceitou o voto impresso e afastou 2 pessoas por inelegibilidade. Já na Nicarágua, é um pouco mais sincero, lá o Ortega. Ele não afasta, nem torna inelegível. Os 7 opositores estão na cadeia. Vamos fazer eleições sem oposição aqui no Brasil? Que sem eu na direita, hoje em dia, não é oposição. Por quê? Eu evito falar nomes, tá certo? Mas eu entendo que é um direito meu disputar a eleição. Eu fui caçado, perseguido o tempo todo. E o último ato dentro da justiça eleitoral foram as inelegibilidades. Mas por que o senhor acha que sem o senhor... Não, sem o senhor entendi. Não seria democrático. Mas por que sem o senhor não tem oposição? O senhor não acha que outras lideranças da direita ou figuras da direita também podem representar a oposição? Cita os nomes. O senhor quer que cite? Vai citando. Tá, vamos lá. Tarcísio de Freitas. Representaria a direita? É um excelente gestor, ninguém nega isso aí. Não, você tem que fazer conversar com o povo, né? O que acha dele? Se ele está maduro para representar a direita ou não. Ronaldo Caiado. É um estado com pequena densidade eleitoral. Ele é muito bem avaliado lá, mas não sai de lá. Qualquer saída fora dele, né, não tem aceitação, não tem nome. Romeu Zema. Bom administrador também, mas, no meu entender, conhecido mais em Minas Gerais ainda. Se você escolhe o estado do Nordeste, quiser ir comigo lá, você escolhe, a gente vai, você vai ver como o povo me trata. Pablo Marçal. Eu evito conversar sobre esse cara. Por quê? O cara está fora do baralho, não conversa com esse cara. Não. As medidas dele, eu não gosto do Boulos, mas aquele negócio do atestado falso, essa fake dele agora de conversar com o Trump e tinha sido um tempo atrás. Então você tem que ter autenticidade, transmitir realmente confiança na população. Então eu não vou discutir o Paulo Marçal, deixa ele para lá. Eu acolhi um tempo atrás, conversei com ele, ele saiu daqui, aqui eu conversei fora com ele, chegou na Câmara, mostrou a medalha, que tinha dado a medalha para ele, que eu estivesse apoiando ele para a Prefeitura de São Paulo. Não dá para conversar com uma pessoa que conversa contigo aqui, lá fora fala outra completamente diferente, né? Tem um baita no potencial, mas ele tem que se controlar. Não está confiável. Depende, pergunta para o povão aí. Gustavo Lima. Conversei com ele um tempo atrás, no dia seguinte, ele se viria ao Senado, no dia seguinte apareceu a candidatura dele para a presidência. Eu tirei o pé. Você precisa, né? Ele tem idade e tem popularidade. Tá? Do resto a gente não conhece, eu não conheço o resto dele. Então, vocês poderiam entrevistá-lo, né? Para saber do que ele pensa, o que ele pode fazer. É um nome, no meu entender, um excelente nome para o Senado, no meu entender. Para a presidência, não sei se está maduro para isso ainda. Ratinho Júnior. Me dou muito bem com ele. Tá? Pode ser um nome. Tá? Pode ser um nome para a direita, pode ser, mas me dou muito bem com ele, um bom gestor também. Mas eu digo,
eu não trato desse assunto com ninguém. Até falei demais para você aqui, tá? Tem só mais 2 nomes que eu quero pedir. Tá. Vai, você falou que eu podia pedir, então eu vou pedir mais 2 nomes. Um nome interessante, Flávio Bolsonaro. Olha, nasceu em 1981, né? Está com 44 anos, se não me engano, acho que é essa conta aqui. Um excelente nome, preparado, tá? Tem uma experiência, um bom articulador, é um baita do nome. Não é porque é meu filho, assim como o Eduardo também é uma pessoa madura, tá? Tem um vasto conhecimento de mundo, inclusive. Podem ser opções, o Flávio, o Eduardo, pode ser. Sim. Michele Bolsonaro. Aí eu converso com ela quando ela voltar, agora cheia de saudades, né? Está voltando nos Estados Unidos, daí eu converso com ela. Eu sei que quando você faz pesquisa, eu vi na Paraná pesquisa, ela está sempre um pouquinho, quase a mais de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, nós somos casados, né? Ah, cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela, seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. O senhor seria ministro da Casa Civil? Dela seria qualquer coisa, que ela mandasse ser, eu seria. É interessante. Bom, vamos lá. Em que momento o senhor, enfim, já tem uma estrada política, sei, né, a presidência também o amadureceu muito a entender a política sob uma outra perspectiva, né? Não só a perspectiva combativa que o senhor sempre teve, mas também uma outra política de diálogo, de articulação, de alianças com outros partidos, etc, etc. Minha pergunta é, qual é o momento certo para pensar em lançar um candidato da direita ungido pelo senhor? Só os 48 do segundo tempo. Eu vejo de vez em quando, vejo matéria na imprensa, né? Podia estar articulando, eu estou impedindo. Olha, eu não estou impedindo ninguém. Quem quiser lançar candidato, fique à vontade. Eu digo uma coisa, se o João quer vir candidato, tá? Imagine ele se tornar inelegível assim como eu fui. Injustiça. Eu não tenho crime. Eu peguei o Brasil, o Temer deu uma arrumadinha no Brasil e nós resolvemos a economia mesmo com a pandemia, mesmo com a guerra. Fizemos coisa demais. Até o Bolsa Família, que era de 190, passamos para 600. Levamos água para o Nordeste. Você, em 2010, levava 100 dias para abrir uma empresa. Comigo, menos de 24 horas. Nós criamos o PIX, deu-se clima toda, foi no meu governo o PIX, depois do auxílio emergencial. Você não viu o caos do nosso governo, apesar da política do fica em casa, a economia te vê depois. Foi um bom governo? Não foi. Você nunca viu um time de ministros como o meu. Deixa eu te perguntar. Bom, mas aí o senhor tem muito esse ponto, né? Só que na eleição passada o povo escolheu Lula, né? Ou não? Olha, eu ando pelo Brasil, o povo me ama. Nem durante a campanha não arrastava ninguém por aí. Houve uma campanha enorme contra mim. Por exemplo, o TSE botou o dedo na balança. Eu não podia falar que o Lula defendia aborto. Eu não podia mostrar o Lula lá na comunidade do Rio de Janeiro, ao lado de líderes comunitários que só foram eleitos graças à bênção do tráfico. Eu não podia falar do Lula que o cara roubava celular para tomar uma cervejinha. Eu não podia botar o Lula ao lado de Ortega, ou de Fidel Castro lá atrás, ou de Maduro agora. Eu não pude mostrar a imagem minha no enterro da Rainha Elizabeth. Eu não pude mostrar as imagens do 7 de setembro. O TSE fez uma campanha massiva para jovem tirar título de eleitor. Essa faixa etária, 3/4 votam no PT. Foram 4 milhões de jovens tiraram o título. Eu, na reta final, tiraram de mim 1,5 milhão de inserções mentirosas, me acusaram até de pedófilo. Do pintou um clima, né, da história. Eu estava com 30 segundos de assilo e motociclista. Pintou um clima, eu fui, sempre usei esse termo aqui. Pintou um clima, eu vou lá conversar. Não vou nem entrar nessa história. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem teve uma decisão do TCU
em relação ao pé de meia, né? Como se fosse entendendo como se fosse uma pedalada. Já tem gente falando em impeachment do presidente Lula. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, quero me inteirar um pouco mais, mas pelo que tudo indica, sim. Eu já vi que alguns partidos, alguns parlamentares já estão protocolando pedindo impeachment. Eu não quero tomar frente no primeiro momento. Você não tem que deixar o Lula sangrar para resolver em 26. Você tem que, se cometer um crime, tem que ser agora. O povo não pode sofrer mais 2 anos para quem sabe a direita chegar. Aí eu não quero chegar, ou alguém ligado a mim chegar à presidência, em cima do sofrimento do povo. Não posso admitir isso aí. Voltando à inelegibilidade. Por que a Dilma foi cassada e continua elegível? Por que o Lula foi tirado da cadeia, anulado tudo lá, não sei o que lá, elegível? Por que eu fui inelegível? Qual foi meu crime? Voltando então, de novo, o senhor puxa daqui, eu puxo daqui. Voltando então para a questão do impeachment, o senhor falou, né? Preciso me inteirar, num primeiro momento não quero encabeçar, mas o senhor teme, de alguma maneira, quando o senhor se inteirar, achar que de fato houve crime de responsabilidade? Se pintar um clima, estão na rua para impeachment. Só isso. Ponto final. Não pode um presidente ser responsável fazendo um programa desse às vésperas das eleições municipais. Imagina se fosse eu. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre presidência da Câmara e do Senado, porque já, no dia 1º de fevereiro, haverá haverá eleição, né, para as presidências das 2 casas, e a gente sabe o quanto é importante, né, para a política, para tudo, a presidência das 2 casas. Parece que o cenário está resolvido. Sei que o senhor já explicou isso muitas vezes, mas qual é a expectativa do senhor, né, enquanto uma grande liderança da direita, em relação, vamos começar por Hugo Mota, a possível eleição de Hugo Mota à presidência da Câmara? O que o senhor espera dele? O senhor conversou com ele, Deixa eu falar uma verdade, primeiro sobre Arthur Lira. Ele foi um grande aliado meu. Momento difícil no Brasil. Se não fosse o apoio do Arthur Lira, nós não teríamos, por exemplo, zerado os impostos federais dos combustíveis. Não teríamos botado um teto no ICMS dos combustíveis, entre outras coisas. Então, o Lira foi um grande aliado nosso nessa política. Nós reduzimos brutalmente a carga tributária e passamos a arrecadar mais. O Lira, obviamente, quer fazer seu sucessor. Conversei com ele. E ele é um grande articulador e ninguém pode negar isso aí. Conversei com o Tineu Cortez, com o Rogério Marinho, com mais outros parlamentares. E a ideia foi seguir com o candidato Hugo Mota do Lira. Está tudo resolvido até o momento. O senhor conversou com o Hugo já? Já conversei com ele também. O que nós queremos dele? Alguns falam, querem isso, aquilo. Querem anistia. Nós queremos que, se chegar um pedido de urgência para anistia, que ele bote em votação e, uma vez aprovado, bote em pauta. Só isso. Siga o regimento. Isso foi ele topou. Acertado com os dois. Tá. Lá no Senado. Está decidida a eleição do Alcolumbre. Eu sou apaixonado pelo Alcolumbre. Não sou apaixonado por ele. Tenho um relacionamento com ele. Tal pessoa é melhor. Pode até ser. Mas está decidida a eleição lá. E o que acontece? Nós tivemos candidato em 23. Perdemos. Rogério Marinho. Então, não temos nenhuma comissão, não podemos convocar nenhum ministro, nada, e não temos mesa. Se nós repetirmos aqui essa tentativa, vão ficar mais 2 anos como zumbis dentro da Câmara. E mais ainda, quando você não pega um cargo na mesa, uma vice-presidência, secretaria, outro partido vai pegar, vai se fortalecer contra a gente. Do Senado, o senhor espera o quê? A mesma coisa da Câmara, junto ao Davi Alcolumbre. Botar pautas em votação, cumprindo as exigências regimentais, não nos deixe de lado. É isso que nós queremos. Olha, eu quero te agradecer imensamente por esse papo. Acho que passamos por vários assuntos, né? Te agradecer. Só uma última pergunta. Quero saber da sua saúde, como é que tá? Eu estou com 69 anos, fazendo 70 daqui a 2 meses. A facada eu sobrevivi por milagre. Furou a mesentérica, tá? Já tive 4 obstruções aqui intestinais, mas eu me considero bem, tá? Apesar da idade. É meu passado de atleta, já ouviu falar isso aí, né? Por causa da pandemia lá, né? É meu passado de atleta. E estou com gás, tá? Para continuar aqui achando a maneira do nosso país se libertar do comunismo, do socialismo, da corrupção, de tudo que tem de ruim aí. Não dá para imaginar um país tão rico como o nosso, o povo viver de forma pobre, não dá para admitir. Tem que mudar isso aí.
Obviamente, eu sei que é muito difícil, mas se eu conseguir voltar a ser elegível, eu me elejo. Mas o senhor falava que sentar na cadeira era dor de cabeça, era uma tortura, o senhor quer voltar? Pretendo, porque eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho uma paixão pelo meu Brasil. E sei como fazer a coisa melhor agora, o que eu acho que poucos fariam ou